E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre o gambito da dama aceito, que acontece no tabuleiro depois do lance D4, D5, C4, e aqui as pretas tomam o peão, né? Então esse é o gambito da dama aceita. As pretas cedem o centro para as brancas, tá? Mas em troca disso elas vão confiar que elas vão conseguir contra-atacar no centro que as brancas vão construir e ao mesmo tempo desenvolver as peças. O lance principal aqui é cavalo F3, mas o lance mais agressivo é o lance C4, né? Já construindo o centro de peões aqui. E aqui as pretas precisam ser muito mirar muito no centro das brancas, porque se as brancas conseguirem jogar, por exemplo, o lance passivo aqui, como E6, bispo C4, cavalo F6, cavalo C3, bispo E7, cavalo F3, roque, roque, as brancas têm o melhor desenvolvimento e têm o centro de peões, né? Então, aqui esse é o tipo de posição que as brancas buscam aqui. Então, as pretas precisam contra-atacar no centro, com o lance como E5. Né? Porque a ideia é que se tomar E5 leva a dama D1, rei D1 e cavalo C6. E aí o centro do branco foi enfraquecido e o rei das brancas também não vai achar uma casa tão segura assim. Tanto que depois de E5, o lance principal é cavalo F3, peão pode e bispo C4, sacrificando o peão mesmo, seguido de roque, e o branco vai tentar jogar em cima do desenvolvimento. Outra ideia é o cavalo C6, atacando o peão de D4, cavalo F6, contra-atacando no peão G4, e aí provocando o lance C5, e aí as pretas jogam com o cavalo D5 e vão tentar jogar contra esse centro de peões. Tem também o lance C5, que é a partida que a gente vai ver, né? Contra-atacando de novo no centro de peões. Então tudo tem que ser em cima do centro, porque senão as pretas vão ficar piores aqui. Tem o lance B5 também, que não é tão aconselhável, porque normalmente tentar manter o peão não é uma boa ideia. Mas dá pra jogar. Então, por exemplo, A4, C6, peão por, cavalo C3. E aí tem uma linha bem interessante, que é até depois de A6, cavalo por B5, aproveitando que tá cravado, mas as pretas tomam mesmo. E depois de torre por A8, jogam com o bispo B7 e tentam algum tipo de compensação, né? Tá atacando em E4, tem uma maioria aqui na lado da dama. Né? E as brancas já não estão tão bem desenvolvidas aqui. Outra ideia que o branco pode usar é o lance C3, que é um lance mais calmo, o lance mais antigo também, para jogar bispo C4. E aí as pretas podem jogar com E5, peão por, e aí peão por, né? E aí as brancas vão jogar com essa posição de peão da dama isolado, né? Que é uma coisa bem típica no gambito da dama aceito, jogar as pretas jogando contra o peão da dama isolado, tá? Outra opção é jogar com E6, que acaba transpondo pra linha que a gente vai ver ali. As brancas podem jogar cavalo C3 também, mas permitem E5, de novo, lutando pelo centro. E o gambito da dama não é exatamente um gambito, porque as brancas sempre recuperam o peão, sempre podem recuperar o peão, como por exemplo lances como dama A4 cheque, né? Só que esse lance já não é tão bom porque gasta tempo, né? Então depois de dama C4, bispo F5, a dama acaba não ficando tão legal aqui. E aí parece até uma posição de eslava, né? Olha só. Transpõe direto para uma eslava, né? Pois é totalmente jogável, né? Mas aqui vamos focar aqui no lance cavalo F3. E aí cavalo F6 é o lance principal. E3. O branco pode jogar dama A4 de novo para tomar em C4. De dama. Tem também o lance cavalo C3 aqui. E aqui, curiosamente, as pretas podem transpor para outras defesas, né? Então, por exemplo, se o preto joga C6, vira uma eslava, né? Se o preto joga cavalo C6, vira uma shigorin. E aí, se o preto joga E6, acaba virando uma ortodoxa, que a gente vai ver num vídeo futuro. Mas as pretas podem jogar A6 aqui, que é um lance um pouco mais ambicioso, preparando B5. E depois de E4, B5. Chega em umas posições semelhantes o gambito Geller da defesa eslava, né? Então, por exemplo, depois de A4, B4, E5, peão por. Na verdade não tem nada a ver com o gambito Geller, né? Viajei legal aqui. Mas tem uma ideia semelhante, né? Que o gambito Geller é depois de C6, E4. E aí B5.
e jogar essa posição extremamente complexa, né? Depois de B5, E5. Ah, não, tem a ver sim, pô. A4, e aí as pretas têm algumas opções, né? Mas no geral o branco vai tentar atacar e tentar achar compensação pelo peão que ele sacrificou. Então, E3. Aqui, E6 é o lance principal. Outra opção que o preto tem é bispo G4. Desenvolvendo o bispo antes de jogar E6. Bispo C4 e E6. Só que aqui as brancas podem ter algumas ideias de dama B3, né? E mirar no peão de B7. Sempre que o bispo sai assim de C8, a ala da dama fica mais vulnerável. Então E6, bispo C4, C5, lutando pelo centro de novo. Roque, e aqui o lance principal é o lance A6. No primeiro match pelo Campeonato Mundial entre o Zukertort e o Steinitz em 1886. Pera, 86? 86. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. Foi jogado peão por. Só que é considerado hoje em dia um pouco precoce, porque depois de peão por, as brancas já chegam na posição de peão da dama isolado, que pode chegar na linha principal também. Mas as brancas têm mais liberdade aqui com o bispo G5, cavalo C3. E aí, esperando um pouco, né, jogando o lance como A6, que é um lance útil sempre, pode preparar o lance B5. O bispo de C1 não tem tanta liberdade. Então, por exemplo, dama E2, pode ser uma ideia. Né? Bispo B3 para evitar B5. Outra ideia é evitar B5 com lance A4. E outra ideia é jogar o final depois de D tomar C5. E aí? Bom, aí vai depender de como você vai querer jogar a posição de brancas. Então, vamos para a partida. A partida que eu separei hoje é uma partida entre o Gelfand e o Arand, em 1993, então foi um gambito da dama aceita. E aqui o lance C5, né? Contra-atacando direto no centro. Então, D5. Cavalo F6, cavalo C3. E aqui o lance típico do gambito da dama aceita nessas posições, que é o lance B5. Né? Aproveitando o fato que se as brancas jogarem cavalo por B5, tá levando dama 5, cavalo C3 e cavalo por E4. E aí o centro das brancas meio que foi destruído, e é o objetivo das pretas isso, né? Então aqui o Gelfand jogou com bispo F4, veio dama 5, cravando o cavalo, né? E5, atacando o cavalo, cavalo E4, aproveitando a cravada, cavalo E2, defendendo o cavalo, cavalo A6, aproveitando algumas ideias, né? Porque agora as pretas têm ideias de, por exemplo, cavalo B4, cavalo D3, aproveitando algumas casas fortes. Tanto que os próximos lances lá são exatamente esses, né? Veio F3, e aí cavalo B4, né? Sacrificando a peça. F por E4 e cavalo D3 cheque. E agora o rei das brancas tem que dar um rolezinho, né? Seguiu o rei D2. Aqui as pretas poderiam jogar cavalo F2, mas o Arand prefere jogar com G6. Então, independente do preto ter uma peça a menos, o rei das brancas está meio exposto, ele tem uma maioria que pode acabar avançando ali e pode servir para criar um ataque. Então, acho que está bem compensado aqui a peça sacrificada pelo Arand, né? Então, seguiu B3, questionando aqui a maioria das pretas. Bispo G7 para tomar em E5 e desmontar o centro das brancas. B tomar C4. E aí veio o cavalo por F4, bispo por E5, né? E aqui, mais um ponto que adiciona para as pretas é o seguinte. Que agora ele tem um controle total das casas pretas, né? Essa diagonal está enfraquecida. O avanço dos peões das brancas criaram casas fracas, né? Principalmente a casa de D4. As casas pretas, no geral, no centro. Então, aqui já tem compensação mais do que suficiente. Seguiu o cavalo E2. E aqui o Arand acaba ganhando material, né? Seguiu B4, dama 4 para trocar as damas, tomou, e aí bispo A1. E aqui o Arand tem uma qualidade a mais, né? Mas o branco vai tentar criar contra-jogo em cima dos peões centrais, né? Seguiu o cavalo C5, roque, cavalo D3 para liberar o avanço, A5 defendendo o peão. Então, G3 para terminar o desenvolvimento, bispo G7, bispo G2, bispo A6, C5, torre C8, ameaçando o bispo tomar D3, seguido de torre por C5, C6, tentando criar contra-jogo com essa massa de peões centrais, torre de FD8, torre C1,
bispo C1 cheque, cavalo de F4. E aqui começa algumas simplificações, né? Ô, miséria. Bispo D3, rei por D3 e agora E5. Para tentar bloquear os peões de uma maneira mais fácil aqui, principalmente nas casas pretas, né? E aí é o fato onde as brancas não têm o bispo de casas pretas. E aqui as brancas perdem o cavalo, né? Mas vão tentar confiar na força dos peões passados. O problema é que o preto consegue bloquear nas casas pretas, né? Igual eu acabei de comentar. Seguir o peão por, torre E1 para jogar E5. F toma G3, E5. Só que aí, depois de bispo F4, ameaçando tomar em H2, no pior dos casos, pode acontecer das pretas entregarem o bispo para eliminar alguns peões centrais das brancas. Seguiu HG, bispo por G3, torre E3, bispo F4, torre E4, bispo H2, mantendo o olho lá no peão de E5, bispo H3, torre C7, torre E2, bispo G3, torre E3, bispo F4, torre E4 e agora G5, defendendo o bispo, e aí a função do bispo fica mais estável, né? Ele não precisa ficar saindo toda hora da casa de F4. Ele pode simplesmente ficar aqui em F4 e agora as pretas vão acabar jogando lances como torre 8, martelando o peão de E, ou em alguns casos também F6, simplesmente desmoronando a estrutura das brancas, né? Siga o rei C5, torre E7 para tomar em E5, rei D4 e aí veio F6. D6, porque se, por exemplo, o peão por torre por E4, rei por E4. E aqui depois de F7, as pretas simplesmente bloqueiam aqui nas casas pretas, né? Não tem como quebrar esse bloqueio aqui. E tá com uma torre a menos, né? Não, torre 5 não. Então tentou D6 aqui. Só que aqui chega uma posição onde depois as pretas jogam torre por E5. E aí depois de torre por E5, torre por D6, o Gelfand acabou abandonando. Porque o centro dele sumiu. Se F por E5 aqui... Ainda tinha contra-jogo com o rei C5, apesar de estar com 2 torres a menos aqui. Mas está perdido aqui o branco, né? Mas o lance torre D6 é o mais simples aqui, né? Porque eu teria que jogar torre D5. Depois de torre C6, o branco tem uma qualidade 4 peões a menos, né? Então assim, o Anand mostra aqui como lutar, né? Contra a variante ao gambito da dama, jogando com o gambito da dama aceita. E como sempre precisa estar martelando o centro de algum jeito, né? Centro é o elemento estratégico mais importante do xadrez, gente. Então, se você não souber o que fazer, tente melhorar seu controle central. Fica a dica aí. E aí dama 5, cavalo E4, e tudo em volta do centro aqui. Senão as pretas vão simplesmente ficar pior, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.